Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, bom dia, gente, bom dia, Grande Curitiba, bom dia, Paraná, bom dia, Brasil, bom dia para o planeta Terra. Seja bem-vindo ao Agir de Deus de mais um dia especial, uma manhã maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua descendência. Gente, olha, estamos aí na reta final para terminar o mês de junho, né? E nós temos, queridos, todos os anos, no mês de julho, que é o mês que está chegando agora, né? Nós fazemos aqui um projeto bem bacana, que é incentivar você a ler o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Então todo ano a gente faz isso e eu já estou falando hoje para você se preparar, hein? Separe a sua Bíblia aí com carinho para que você possa, né? Cada dia, julho tem 31 dias, então se você começar a ler direitinho, um capítulo por dia, no final de julho, né? Você leu o livro inteiro de Provérbios. E durante o mês que vem, mês de julho, na programação aqui a gente vai estar sempre compartilhando palavras de fé baseadas no livro de Provérbios, o livro da sabedoria. Então, já avisei, coloca na agenda aí para você participar aí desse movimento espiritual através da sabedoria de Provérbios, livro muito legal. Tá bom, gente? Gente, é o seguinte, hein? O nosso WhatsApp aí para você compartilhar coisa boa com a gente, confirmar sua audiência, contar sua bênção ou até mesmo pedir oração. Olha o WhatsApp aí, 99615-5162, 99615-5162, código de área 41. Você que deseja ouvir outras ministrações ou até mesmo interagir com a gente pelas redes sociais, nós temos divulgado aqui o nosso site, que é agindodeusquemimpedirá.com.br, agindodeusquemimpedirá.com.br. Nesse site você consegue então linkar aí o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais no Instagram, Facebook e outros. Tá bom, gente? Aquele abraço, fique com a gente, vamos para a palavra e depois da palavra, a oração da fé. Muito bem, e falando em oração da fé, hoje eu quero falar, gente, é um assunto muito amplo, vamos assim dizer, mas hoje eu quero começar falando apenas uma parte, que é sobre a questão da oração intercessória. É isso mesmo, oração intercessória. Você que nos acompanha pelo rádio, você sabe que todo momento após a ministração, da reflexão da palavra, nós fazemos ali uma oração, né? E tem vários tipos de oração. E a nossa oração que a gente faz aqui, ela faz parte também desta oração intercessória. E agora, é importante isso porque queremos que você também aprenda esse tipo de oração, se porventura você ainda não conhece ou não sabe. Estamos aqui para ajudar você, para abençoar a sua vida espiritual. Por exemplo, quando intercedemos, cooperamos com Deus na realização de seus propósitos na terra. Olha a importância de um intercessor ou de uma intercessora. É você falando com Deus em nome de Jesus em prol de outras pessoas. Pessoas conhecidas ou até mesmo pessoas que você não conhece, mas que alguém chega para você e diz assim: ô meu irmão, sabe fulano de tal não está legal, ora por ele, intercede lá, faz um clamor. É isso aí, um resumo bem bacana, tá certo? Então é o seguinte, buscamos a realização da vontade de Deus na vida daqueles que são alvos da nossa oração, ou seja, o outro é a prioridade. Então a oração intercessória é quando eu me coloco diante de Deus para orar por você ou por outras pessoas. A oração intercessória não é oração para mim, né? A oração para mim é petições, é diferente, mas é quando eu me coloco na brecha da oração para abençoar outras pessoas. Se você já é um cristão, talvez você já tenha esse dom, essa facilidade, porque acreditamos o seguinte: todo cristão ele é chamado para se envolver nisso, mas tem aqueles que têm um dom
sabe? Aqueles que participam de grupos de oração, grupo de intercessão, de intercessoras, seja mulheres, sejam homens, enfim, né? Então, é muito importante você se engajar nisso. E queremos orar no final por você, que inclusive é um intercessor também do nosso ministério. Você que tem orado diariamente, e quando você ora, quando você pede para Deus abençoar os pastores Edson, Eva, a nossa família, a nossa equipe, o nosso ministério, você está sendo um intercessor do nosso ministério. É isso aí. Simples, né? Pois é, então, no final queremos orar por vocês que oram pela gente também. Eu separei aqui 1 Timóteo, capítulo 2, o verso do 1 ao 3 diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha que lindo isso, né? Então, o que é interceder? É ver a necessidade da intervenção de Deus nas mais diversas situações. É um dos significados do que é interceder. É você ver a necessidade da intervenção de Deus nas mais diversas situações. Esse texto aqui está justamente dizendo o seguinte, que nós devemos fazer orações por todos os homens que estão em autoridade, né? Aqui fala reis, nós não temos reis, é presidente, governador, prefeito, né? As autoridades na área do executivo, legislativo, judiciário e outras autoridades, né? Autoridades eclesiásticas, né? Ou seja, os pastores e líderes e tudo mais. Então você veja bem a importância da intercessão. O que é interceder também? É captar a mente de Cristo de modo a ver as circunstâncias como Cristo as vê. Por exemplo, olhando pelos nossos olhos naturais, às vezes eu contemplo uma situação e você contempla e você às vezes pensa, mas isso aqui não precisa disso, não precisa daquilo. Às vezes a gente olha com a ótica normal da gente, humana, né? Até natural. Mas quando você está sendo chamado para ser um intercessor, uma intercessora, você capta, né? Ou seja, a mente de Cristo, aí você começa a ver as circunstâncias que estão à sua volta como Cristo as vê, como Cristo está enxergando, está vendo. Então a importância então de um intercessor é fundamental para abençoar as pessoas, né? Quem sabe você, amigo, amiga, tem certeza da sua salvação, quem sabe você já é um cristão, e você é fruto de alguém que intercedeu por você, alguém que clamou, né? Quantas mães, quantos pais, na verdade, avós, a gente que está no rádio há muito tempo, a gente recebe muitos pedidos, e a grande maioria você vê ali, é a mãe, é o pai, é a avó, o avô, as pessoas, pastor, ora pela conversão do meu filho, da minha filha, do neto, da neta, do sobrinho, é isso aí, quer dizer, as pessoas pedindo ajuda espiritual no clamor por salvação, porque é o desejo de Deus, a salvação das pessoas. Então quem faz isso? O Espírito Santo é que vai convencer. O Espírito Santo é que vai agir na mente da pessoa. Mas quem intercede? Somos nós, o povo de Deus, os filhos e filhas de Deus, aqueles que têm um chamado, né, para caminhar com Deus. Os santos, o que é uma pessoa santa? Separada. Eu fui separado, você foi separado ou separada para servir a Cristo, né? Então nós temos que entender que nós temos que ver então as circunstâncias como Cristo vê. Então um intercessor tem esse entendimento. Cá entre nós, gente, às vezes você vai orar por alguém fala, ora por fulano, você nem conhece. Aí eu te pergunto, se você não entender esse lado aqui que eu estou explicando, você vai falar, para que eu vou ler para fulano? Quero nem saber disso não. A pessoa vai falar isso. Às vezes muitos cristãos não sabem disso, mas é muito importante. E Deus valoriza e recompensa cada um que se torna um intercessor ou intercessora em prol das pessoas, em prol do próximo, né? Para que Jesus salva, liberta, cura, transforma e assim por diante, né? Muito bem, o que é interceder? Mais um item aqui. É unir-se a Ele em súplicas para que Deus se mova de tal maneira que vontade
e propósitos sejam cumpridos na vida dos homens e das nações. Olha que lindo, né? Então você que está me ouvindo aqui, a grande maioria está me ouvindo no Brasil, naturalmente, né? Então nós precisamos orar muito pela nossa nação. Se você é um cristão verdadeiro, não esqueça todo dia, ore pelo Brasil, ore pela nossa nação, pelas autoridades constituídas, ore pela sua cidade. Onde você mora? Você mora em Curitiba? Então ore por Curitiba. Você mora em São José dos Pinhais? Ore também por São José dos Pinhais. Você mora no estado de São Paulo? Ore pelo estado de São Paulo. Ou seja, onde você mora, seja no Brasil, seja no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, na sua cidade aí, seja um intercessor. Peça que Deus tenha misericórdia da sua cidade, inclusive do seu bairro, onde você mora, não é verdade? Às vezes tem bairros que predominam existe a questão da batalha espiritual, né? Tem cidade que predomina um certo problema, tem bairro, certos problemas, né, muitas vezes. Então, através da oração intercessória, nós podemos mudar até uma geografia. Eu tenho várias experiências nessa área. Uma delas, eu me lembro quando eu fui pastor numa cidade do interior do Paraná, e quando eu cheguei naquela cidade pequena e tal, eu me lembro que o templo, onde era o templo da igreja, ficava assim meio um lugar assim meio na frente, era um matagal, assim, sabe aqueles terrenos abandonados, parece, né? Parece que não tem dono, fica largado lá. Do outro lado, uma casa assim toda abandonada também, tava assim, sabe, aquela geografia bem esquisita, né? E logo que eu assumi ali, começamos uma campanha de oração para que Deus abençoasse as famílias, Deus abençoasse a igreja, a cidade, e Deus também abençoasse o nosso bairro, né? E eu olhava assim à volta e falei, Jesus de Nazaré, que lugar esquisito, né? Vamos orar aqui para Jesus melhorar esse negócio aqui. Aí a gente começou a orar por vários motivos, um deles também, para que Deus agisse. O que aconteceu, gente, dali um tempo? O que aconteceu? A casa do lado que estava ali toda abandonada, assim, bem abandonada mesmo, né? Não dava nem para morar ninguém, estava abandonada. A gente orou, o dono apareceu, nem lembro de onde que era o dono, sei que o dono reapareceu, sei que ele vendeu aquela propriedade, aí o outro que comprou já construiu um negócio mais bonito, já ajeitou. O outro lado lá, o terreno de frente lá, que era um matagal, lá um pessoal parece que morava, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano. Aí já contactaram, sei que já veio lá, já roçaram aquele matagal, já ajeitou, já ficou ajeitado. Ou seja, a geografia, olha que interessante, hein? A geografia foi mudada. Começou a melhorar umas casas, tudo abandonado lá, o pessoal começou a reformar, pintar a casa, ajeitar a casa. Eu já tive várias experiências nessa área, exatamente, nessa área de orar e Deus agir ali, sabe? Isso é interessante. Quem sabe aí você está no seu bairro aí e está precisando, alguém pode até pensar, mas isso aí quem tem que fazer é a prefeitura, quem tem que fazer é não sei quem. Claro que cada coisa tem alguém para fazer, obviamente, mas às vezes tem uma trava espiritual e a intercessão ela é poderosa. Porque Deus está vendo que você está pedindo para uma coisa que é para beneficiar não só você, mas vai beneficiar o próximo, quem mora naquele bairro, tá certo? Eu estou dando apenas um exemplo, queridos, mas eu posso aplicar a intercessão em várias áreas, né? Então é muito importante você entrar nessa área aí. Então, gente, daqui a pouquinho eu quero orar por vocês e dentro dessa palavra aqui eu estou falando bem assim, bem compacto, né? Um assunto bem amplo, né? Como eu disse no início. Mas faça um propósito com Deus. Inclusive a gente ora por você e que nas suas orações você ore pela gente também, né? Nas suas orações, peça para Deus aí abençoar os pastores, esse projeto, né? Nova missão nós temos, né? Nós temos muita coisa para fazer e é importante ter pessoas que amam interceder pelo projeto de Deus. Por isso que a gente está dando esse ensinamento aqui hoje. Outra coisa importante sobre a intercessão, que a intercessão ela cria um encontro e também um confronto. Exatamente. Por exemplo, o encontro aqui, porque nós encontramos Deus através da intercessão. Há um encontro, há uma conexão espiritual, né? Você vai estar falando com o Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em prol de demandas, de necessidades, talvez da família, talvez da cidade, talvez da igreja, do ministério, de alguma coisa, você está entendendo? Então isso aqui é muito importante. Tem também um confronto, esse detalhe, entenda isso, um confronto. O que é isso? Porque confrontamos o poder das trevas, exatamente. O nosso inimigo, quando a gente fala inimigo aqui, as forças do mal, né? Usando nesse lado aqui, então quando a gente ora, a gente clama, vai ter um confronto, vai ter ali uma batalha, mas quando intercedemos, não é que precisamos convencer a Deus, né? Como se Deus estivesse relutante a fazer alguma coisa, não. Nós intercedemos
porque é pedir para que Ele, Deus, faça o que deseja fazer, né? Então, que se desatem aquilo que está travado, aquilo que está parado, né? Então Deus agirá com a sua bondade, com a sua misericórdia, Ele virá ao encontro dos intercessores para agir naquele pedido. E sabe uma coisa que não anda na vida, né? Pessoas precisam se converter, se entregar a Cristo, né? Abandonar as drogas, o vício, a mentira, o engano, a corrupção e tanta coisa esquisita, né? Então nós temos que clamar, nós temos que orar, pedir o socorro divino para que Deus venha intervir. Intervir, exatamente, eu sempre uso esse termo. Deus vem intervir nessa situação. Sabe aquela situação que você não sabe como fazer, como resolver? Então vamos clamar, vamos interceder aí para Deus agir. Afinal, você está ouvindo? Agindo Deus, quem impedirá, né? Vamos clamar, nós temos que orar. Que tem gente que fala assim, se Deus quiser, Ele que faça. Não, mas não é por aí. Nós temos que clamar, você tem que buscar. Então, qual é a sua carência? Qual a sua necessidade? Porque aqui eu estou chamando vocês que estão nos ouvindo, se você está interessado pelo assunto, é de você ser um intercessor, você ser uma coluna, que Deus possa olhar e dizer, olha, lá naquela casa eu posso contar com aquele fulano e com aquele beltrano, né? Vamos dar um nome aqui, né? Deus está olhando para você, vamos supor que você chama Patrícia, Deus está olhando para o seu lar e está dizendo, não, eu posso contar com a Patrícia, eu posso contar com o Ricardo, eu posso contar com a Elizabeth, eu posso contar com o Edson, com a Eva, com o Júnior, eu posso contar com a Terezinha, com a Maria das Graças. É assim, você está entendendo? Você que está me ouvindo, onde estamos chegando agora, Deus contando, você que está no carro, talvez indo agora para o trabalho, está aí com a sua família, todo feliz, né? E ouvindo essa palavra, Deus está olhando, naquele carro tem 5 pessoas, ou 4, ou 3, ou só o motorista. E Deus está dizendo, olha, ele está ouvindo a minha palavra. A partir de hoje, eu vou poder contar com esse motorista aí desse carro, hein? Porque ele está ouvindo a palavra para ser um intercessor, uma intercessora. Gente, se todo o povo de Deus entendesse isso, pode ter certeza, há uma revolução espiritual muito grande, porque é só você querer, busque, tá certo? Então, enquanto a gente dá essa cobertura espiritual para você, você que nos acompanha, você que tem recebido instruções espirituais aqui com a gente, né? Principalmente de segunda a sexta aqui por essa emissora, então a gente está de certa forma te dando essa cobertura espiritual, não tenha dúvida, ok? Eu acredito nisso. Então, e da mesma forma você está aprendendo, né? Se você já sabe tudo isso, quem sabe você é um mestre nessa área, quem sabe você fala, pastor, olha, já dei estudo sobre isso, é uma maravilha, beleza, parabéns, continue firme, mas não seja apenas um instrutor da palavra de Deus, se envolva nessa instrução. Porque às vezes tem gente que ela ensina um determinado tema, mas ela ensina para os outros fazerem, né? Mas a gente tem que se envolver também, né? A gente tem que ensinar e também colocar em prática esses ensinamentos, tá bom, meus amados? Então veja bem, então devemos orar sempre, não desanimarmos, não parar. Quem sabe você está pensando assim, puxa pastor, eu sou intercessor, eu já intercedo, mas pastor, parece que eu não estou vendo resultado. Esse é um detalhe, preste atenção. A pessoa que é um intercessor da obra de Deus, que é uma intercessora, nem sempre você vai ver tudo com seus olhos naturais, a resposta, mas você está plantando, sabe? Vai ter resposta, mas nem sempre você vai ver tudo acontecendo, tá certo? Então você está plantando. Por exemplo, esses dias eu recebi um telefonema do meu tio, irmão do meu pai, ele mora no interior do Paraná, na cidade de Cornélio Procópio, né? Inclusive um abraço se tiver alguém me ouvindo lá, um abraço pessoal de Cornélio Procópio, no Paraná. Ele mora lá e ele me ligou. E ele perguntou, e aí meu sobrinho, como é que você tá? E conversa vai, conversa vem, né? E daí eu falei, ei tio, e o meu avô, né, o seu pai, estava dizendo para ele, né? O pai do meu pai, né, meu avô, né? Eu falei, meu avô era um homem de oração, né? Eu falei, ixi, mas ele orava. Meu avô, ele tinha um hábito, ele orava 3 horas por dia, gente. Olha, o homem tinha tanto argumento para falar com Deus, entendeu? Eu estou dando só um exemplo, então não quer dizer que você vai ter que orar 3 horas por dia, né? Mas o intercessor, o importante é que ele esteja na brecha da oração. Então por que eu falei do meu avô? Porque o meu avô, ele orava pelos seus filhos, filhas, netos, bisnetos, né? E eu estava na lista dele lá, você está entendendo? Eu era criança, bebezinho, mas ele orava, você está compreendendo? Então, você veja bem o poder da oração. Então, hoje está acontecendo coisas na minha vida que o meu avô lá, muitos anos atrás, já orava. E o meu avô tinha um dom espiritual muito interessante. Deus usava ele com os dons espirituais, revelação, homem de fé, homem de fogo, homem de bênção, né? Você está entendendo? Então, é isso aí. Então, você que está me ouvindo agora, né, você tem que entender que você ora e tem coisa que você vai contemplar.
mas tem coisa que vai ficar para a sua descendência. Então, por isso que a oração é para o presente e também para o futuro. Então, vale a pena você entrar nesse campo aqui de ser um intercessor em prol do próximo, se engajando aí para ser uma coluna espiritual na sua família. Tá bom, meus amados? Vamos então para a nossa conclusão. É o seguinte: o nosso maior modelo de intercessor é Jesus Cristo. Ou seja, Ele tomou, Ele suportou, Ele levou nossas cargas. Quando você exerce o ministério de intercessor ou intercessora, você toma os fardos pesados da pessoa e deposita, sabe aonde? Na cruz. Oh, aleluia! Não é que você vai pegar o fardo de todo mundo e pôr nas suas costas. Não. Jesus já pagou o preço. Você vai depositar aos pés da cruz. Exatamente, aos pés da cruz que você vai colocar esse fardo. Então, não é para você carregar problema dos outros, não é para você dormir preocupado, meu Deus, o fulano, o Beltrano. Não, isso não é intercessão. Intercessão não é você ficar aí sofrendo, é você saber do problema e imediatamente levar aos pés de Jesus, através da intercessão, e descansar no Senhor. Intercessor, você está entendendo? É isso. Olha o que diz aqui Gálatas 6, o verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha só, levai as cargas uns dos outros. Interessante isso aqui, né, pessoal? Muito interessante, né? Então aqui a gente vê que a lei de Cristo é amar alguém da mesma maneira que Ele nos ama. Então Jesus nos ama, nos amou e nos ama, e Ele ama você também. Então que você possa se engajar nesta intercessão. E a oração, meus amados e amadas ouvintes, a oração não é uma opção, a oração é um dever de todo cristão. Você está entendendo? Espero que essa palavra tenha ajudado. Como eu disse, e vou repetir pela terceira vez, esse tema aqui ele é muito amplo. Eu fiz apenas um compacto nesse dia tão especial. Estamos aí na reta final aí para terminar, né, o mês de junho, mês 6, né? Mas é isso aí que a gente está aprendendo hoje. Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por essa palavra tão gostosa, Pai, que nos fortalece para a gente continuar orando pelo povo, pelas famílias, pelas pessoas, e na qualidade de intercessor aqui nesta manhã, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada família que recebeu esta instrução e levanta homens e mulheres, jovens e crianças, intercessores, homens e mulheres que possam realmente dizer: eis-me aqui, Senhor, quero interceder pela tua obra, quero interceder pelo projeto Agindo Deus Quem Impedirá, pelos pastores, pela sua família, pela equipe, por todos aqueles que pregam o evangelho com fidelidade ao chamado. Abençoa, meu Deus, abençoa os casais, restaura este casamento, Pai, restaura esta família, abençoa os nossos jovens, as nossas crianças, meu Deus, tenha misericórdia. O Senhor está vendo aí como que o mundo, no mundo todo, como está sendo um bombardeio para contaminar a mente das nossas crianças, Jesus. Tenha misericórdia, cubra com o teu sangue, Senhor, e aviva a tua igreja, aviva o teu povo, aviva os teus filhos e filhas, Pai. Abençoa aqueles também que precisam de um milagre, Senhor, financeiro. Abre portas, Pai, porta de emprego, de trabalho, de negócios, ou aquele que vai montar o seu próprio negócio, ou aquele que está reestruturando a sua empresa. Senhor, abençoa, prospere e multiplica. Os enfermos sejam curados, aqueles que estão perturbados sejam libertos, e portas de vitória venham se abrir para os nossos ouvintes. Abençoa aqueles também que oram pela gente, que são intercessores. Proteja cada intercessor, cada intercessora, a sua família respectivamente, e abençoa também aqueles que nos apoiam financeiramente, Pai, semeando a sua oferta de fé todos os meses, ou aqueles que vão começar hoje a ser um semeador no projeto Agindo Deus Quem Impedirá. Abençoa, prospera, multiplica, que a bênção da abundância e da prosperidade de Deus venha sobre a sua família, o seu lar, a sua casa, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo Agindo Deus Quem Impedirá. Olá, queridos, olá, amadas, olá, família, olá, você que ouve aí a nossa programação diariamente. Agindo Deus Quem Impedirá quer convidar você para um delicioso café da manhã, isso mesmo. Reserve o seu momento para estar com a gente. Agindo Deus Quem Impedirá, unindo a sua família. Será que dia, pastor Edson? Dia 11 de julho, é um domingo, a partir das 8 da manhã. Vai ter um momento gostoso ali no hotel, mas é por adesão, são vagas limitadas.
Então, qual que é a dica que a gente dá? Se você está interessado em mais informações e estar conosco, manda um zap para a gente aí, ao nosso número 99615-5162. 99615-5162. Só você escrever: pastor, eu quero participar do café com vocês aí no hotel. Vai ser no hotel aqui em Curitiba, e daí a gente passa para você as informações, tá certo? Vai ser muito legal, tenho certeza. Tomaremos um café juntos, aí depois a gente ora por todos vocês, e graças a Deus vai ser bênção. Aliás, pastora, talvez os ouvintes que nos acompanham aqui pela Sara Brasil não sabem, mas nós fizemos em anos anteriores 2 cafés desse aqui, e foi muito legal, né? Claro que naquela época não tinha essas restrições, mas hoje tem, tá podendo, a pessoa vem normal com a sua máscara, tudo, mas ali vai ter todo, obedecer ao distanciamento, então não há problema com relação a isso. E é no hotel, que é um hotel que já tem lá a parte de restaurante, só que vai estar específico, um cantinho nosso ali, vamos assim dizer, né, daqueles que quiserem. Como é vaga limitada, passa o seu zap ainda hoje, aí a gente manda para você, e se você tiver interesse, fechou, vai ser bênção. Esperamos você e a sua participação. Vagas limitadas, reserve aí a sua vaga. Deus abençoe e continue com a gente aqui pela Sara Brasil de Curitiba. Aquele abraço, minha gente! Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.